O que Deus uniu, o homem não separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a frase de hoje dizendo que Deus uniu, o homem não separe. Esta é a centralidade daquilo que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Então te convido para que você fique aqui para escutar a palavra de Deus aqui por esse canal. Você sabe que todos os dias nós estamos postando a palavra de Deus, anunciando a boa nova, levando a palavra de Deus a todos os corações. E você faz parte disso, por isso que eu te convido. Fique aqui conosco, participe juntamente daquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a sua palavra, e assim vamos crescendo na fé. Como você sabe também, hoje pela manhã nós começamos a nossa novena de Santa Teresa de Jesus. Estaremos todos os dias, às 6 horas da manhã, ao vivo aqui pelo nosso canal, para louvar e agradecer a Deus pela intercessão de Santa Teresa de Jesus. E você é o meu convidado especial. Não se esqueça. Um grande abraço para você e toda a sua família. Vamos então ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos então de ouvir o Evangelho desse dia. É um Evangelho muito forte porque o nosso Senhor traz para nós algo muito importante que nós, infelizmente, como sociedade moderna, não vivemos. De modo especial, Jesus está falando sobre a importância do casamento. E aí eu te pergunto, como é que está o teu casamento? Ai, padre, está com muita dificuldade. Então leia de novo esse Evangelho para que você entenda aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer e aquilo que Ele disse com relação ao casamento. Vamos lá, só para a gente ter um pouco do contexto, para que assim a gente compreenda. As leituras que nós ouvimos, para aqueles que já participaram da celebração, vão escutar sobre a criação. Ou seja, lá no início Deus fez tudo, tá bom? Fez tudo, e quando Ele vai fazer o homem, a humanidade, o homem de modo especial, Ele diz: façamos. E viu que era muito bom. E a partir disso, dá a Adão a liberdade para que ele coloque o nome em todas as coisas. Você olha para uma vaca, ela tem cara de vaca. Você olha para um cachorro, ele tem cara de cachorro. Ou seja, o nome foi dado pelo próprio Adão. E aí, nessa realidade, Deus e Adão diz: estou se sentindo só. E Deus tira da costela de Adão, a mulher, para que ela possa estar em igualdade com o homem. E é interessante, e aqui tem algo importante para que a gente compreenda. Essa realidade da criação da mulher é para dizer para o homem que ele não a fez, quem a fez foi Deus. Então foi dado um grande presente para o homem, para que ele pudesse ter a sua mulher.
Então esse é o contexto primeiro, e depois lá também na própria leitura do Gênesis vai dizer que o homem vai sair da sua casa, vai unir a sua mulher e os dois serão uma só carne, tá bem? E é isso então que nós temos como base para a leitura de hoje. E aí os fariseus, para pôr Jesus à prova, perguntam para ele se era permitido dar a certidão de divórcio. E aí o próprio Jesus vai responder a partir daquilo que eles também já sabiam. Moisés permitiu a certidão de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, a dureza do coração humano que fez com que entrasse no meio da humanidade este mal, esse câncer que é o divórcio, para destruir as famílias, para destruir os relacionamentos, destruir o matrimônio. E aí então o próprio Cristo dizendo isso, olha, foi por causa da dureza do vosso coração. No entanto, desde a criação, do começo dessa criação, Deus os fez homem e mulher. Olha que coisa maravilhosa, mostrando desse grande amor que Deus tem por toda a humanidade. Aqui já existe um ato de amor profundo entre um homem e uma mulher, porque os dois foram criados por Deus, para que eles se tornassem uma só carne. E infelizmente hoje, meus irmãos, só para a gente já ir terminando a nossa conversa, os relacionamentos estão findados, estão dados ao fracasso, porque não existe mais essa cumplicidade no amor. O grande problema que nós vivemos hoje dentro da nossa sociedade moderna é que nós não vivemos mais um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor que busca na compreensão do outro, sabendo que o outro não é para competir comigo, mas é para formar uma unidade. E esse é o princípio que eu quero que você compreenda, para que nós creamos cada vez mais nessa palavra que o próprio Jesus nos disse. E aí depois ele vai falar, Jesus vai dizer sobre o mal que é o divórcio. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. Adultério é um pecado grave, o adultério é um pecado que macula o relacionamento humano, que macula o amor de um homem e de uma mulher. Então por isso tomemos cuidado com essa situação, para que não deixemos com que esse mal atinja a nossa família, atinja você, atinja o teu relacionamento, atinja a tua família. Quantos matrimônios estão sendo destruídos por causa da infidelidade? E aí vem o divórcio, vem a separação, vem os problemas, vem as situações difíceis para com os filhos, enfim, quantas coisas acontecem por causa disso que o próprio Jesus acabou de apresentar para nós. E ele fala isso com muita tranquilidade, ele diz isso para o homem e para a mulher. Os dois que cometem adultério estão cometendo um pecado grave, como o próprio Jesus Cristo vem falar para nós. E depois ele traz a figura de uma criança, ou seja, Jesus coloca uma criança no meio para mostrar essa ingenuidade que nós precisamos ter com relação ao amor que vem de Deus. Nós precisamos deixar com que essa simplicidade do amor se torne algo fundamental na nossa vida, para podermos nos relacionar sem egoísmo, sem prepotência, sem pensar somente em si. Uma criança é livre, ela vive para a outra pessoa, ela vive na inocência, ela ama de verdade. Então, por isso, meus irmãos, para que a gente tome consciência disso, o que Deus uniu, o homem não separe. Que Deus te proteja, que Deus te dê a graça de você viver santamente o teu matrimônio e que a graça e o amor de Deus esteja sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e eu espero você às 6 horas da manhã aqui ao vivo pelo nosso canal para celebrarmos a novena de Santa Teresa de Jesus. Um abraço e até amanhã.